O mundo real está além da mente. Em várias ocasiões foi feita a pergunta sobre se o universo está sujeito à lei da causalidade ou se existe e funciona fora dessa lei. Você parece defender a ideia de que ele não tem causa, que tudo, embora pequeno, não tem uma causa, surgindo e desaparecendo sem qualquer razão conhecida. Bem, hás de reparar que causalidade significa uma sucessão no tempo de eventos no espaço. Espaço este, físico ou mental. Tempo, espaço e causalidade são categorias mentais que apenas surgem e desaparecem com a mente. Mas enquanto a mente operar, a causalidade será sempre uma lei válida. Tal como todas as coisas mentais, a chamada lei da causalidade contradiz-se a si mesma. Nada na existência tem uma causa particular. O universo inteiro contribuiu para a existência, inclusive até o da menor coisa. Nada poderia ser como é sem que o universo fosse o que é. Quando a origem e o fundamento de todas as coisas é a única causa de tudo, falar de causalidade como lei universal é incorreto. O universo não está limitado pelo seu conteúdo, porque as suas potencialidades são infinitas, além de ser uma manifestação ou a expressão de um princípio fundamental e totalmente livre. Sim, pode-se ver que finalmente falar de algo como a única causa de outra coisa é totalmente incorreto. Contudo, na vida real, sempre iniciamos uma ação tendo em vista um resultado. Sim, há muita atividade desse tipo devido à ignorância. Se as pessoas soubessem que nada ocorre a menos que todo o universo faça com que aconteça, realizariam muito mais com muito menos gasto de energia. Se tudo é uma expressão da totalidade das causas, então como podemos falar de uma ação intencional dirigida a uma realização? O próprio desejo de realizar algo também é uma expressão do universo inteiro. Ele meramente mostra que a energia potencial surgiu num ponto determinado. É a ilusão do tempo que te faz falar de causalidade. Quando o passado e o futuro são vistos no agora atemporal, como partes de um padrão comum, a ideia de causa e efeito perde a sua validade e é substituída pela liberdade criativa. Apesar disso, eu não consigo imaginar como algo possa existir sem uma causa. Quando digo que alguma coisa não tem causa, quero dizer que pode ser sem uma causa particular. A tua própria mãe não foi necessária para tu nasceres. Tu poderias ter nascido de qualquer outra mulher, mas não poderias ter nascido sem o sol e sem a terra. Mesmo estes não poderiam ter causado o teu nascimento sem o fator mais importante, o teu próprio desejo, nascer. É o desejo que dá o nascimento, que dá nome e dá forma. O desejável é imaginado e procurado, e manifesta-se como algo tangível ou concebível. Desse modo, é criado o mundo em que vivemos, o nosso mundo pessoal. O mundo real está para além do alcance da mente. Nós só o vemos através da rede dos nossos desejos divididos entre dor e prazer, certo e errado, interior e exterior. Para ver o universo como ele é, tu deves ir para além da rede. Não é difícil fazê-lo porque a rede está cheia de buracos. Buracos? O que quer dizer por buracos? E como encontrá-los? Olha bem para a rede e para as suas muitas contradições. Tu fazes e desfazes a cada passo. Tu queres paz, amor, felicidade, mas trabalhas arduamente para criar dor, ódio e guerra. Tu queres longevidade, mas abusas da alimentação. Queres amizade, mas exploras os outros. Vê bem a tua rede feita destas contradições e elimina-as. O simples facto de as veres vai fazê-las desaparecer. Já que ver as minhas contradições as fará desaparecer, não existe uma conexão causal entre o meu ver e o desaparecimento delas? A causalidade
mesmo como conceito, não se aplica ao caos. Em que medida o desejo é um fator causal? É apenas um dos muitos. Para tudo há inumeráveis fatores causais, mas a fonte de tudo o que existe é a possibilidade infinita, a realidade suprema, que está em ti e que lança o seu poder, luz e amor em cada experiência. Mas esta fonte não é em si uma causa, e nenhuma causa é uma fonte. Por isso digo que nada tem causa. Tu podes tentar conjecturar como algo acontece, mas não podes saber porque é que uma coisa é como é. Uma coisa é como é porque todo o universo é como é.